Hoje é dia 25 de julho de 2024. Estamos aqui reunidos mais uma vez para celebrar mais um encontro Vivendo um Curso de Amor. É o 16º episódio dessa série e hoje vamos falar sobre o capítulo 9 do primeiro livro do curso. O capítulo 9, ele é intitulado O Retorno do Filho Pródigo. E aí eu comecei a ler o capítulo e eu ficava meio que esperando que ele fosse falar da parábola do filho pródigo, fazer algum comentário sobre esse retorno à casa do pai, mas eu não encontrei quase nada disso. Tem muito pouco disso no capítulo. É um capítulo bastante longo, de 50 parágrafos. E eu fiquei meio surpreendido quando eu comecei a ler e ler, e ele fala muito sobre o corpo, sobre o uso que nós damos ao corpo. E aí isso me fez parar e refletir em um certo ponto do capítulo e entender que o que isso tem a ver com a parábola do filho pródigo, afinal de contas? Por que ele está falando tanto da ideia do corpo físico? Por que ele fala tanto dessa ideia de uso, né, de necessidades que nós acreditamos sermos obrigados a satisfazer, né? Quase que como nós nos colocamos como escravos do corpo. É como se o corpo fosse o determinador da nossa vida, determinador, inclusive, de certas escolhas críticas na nossa vida, como a escolha por um trabalho, por uma carreira, muitas vezes sendo feita com base a essa noção de que estamos aqui para atender às necessidades do corpo e aí, para ganhar o tal do dinheiro, para deixar o corpo com boa saúde, isso, aquilo e aquilo, nós acabamos fazendo escolhas pensando que a nossa obrigação aqui é viver para satisfazer as necessidades de um corpo que, obviamente, requer muita manutenção, né? É um corpo que requer alimentação, né? Várias vezes ao dia, e líquidos, e ar, e isso, e muitas outras coisas, né? E aí, nessa reflexão que eu fui fazendo à medida que eu entendi que essa história do filho pródigo está relacionada ao corpo físico, foi essa compreensão que eu tive um certo momento, eu falei, nossa, aí não é verdade isso? Como que nós invertemos os papéis? Em vez de estarmos aqui para darmos expressão ao nosso ser através do corpo, nós passamos a viver uma vida que funciona mais no estilo: eu estou aqui para sobreviver, ou seja, fisicamente sobreviver, ou seja, eu estou aqui para satisfazer necessidades de um corpo que domina a minha vida, que determina o que eu devo fazer e as minhas escolhas. É um pouco no estilo daquela questão da felicidade, né? A gente acha que precisamos fazer certas coisas para sermos felizes, quando, na verdade, nós já deveríamos sentir a felicidade inerente ao ser e fazer coisas para dar expressão à felicidade que já somos. É outra inversão de papel. Outra é achar que precisamos ter coisas para sermos felizes. E aí vamos de novo, invertemos o papel. Nós fazemos, nós queremos ter coisas para, então, uma vez obtidas, sermos felizes. Quando, na verdade, a coisa deveria funcionar mais do tipo, eu sou feliz. Então, as coisas que eu acabo adquirindo, elas são uma expressão da minha felicidade e não o meio pelo qual eu vou me tornar feliz. Então, são várias inversões acontecendo, ou reversões de pensamento na linguagem do Curso em Milagres. Então, a reversão de pensamento, no caso do corpo físico, é de entender que eu não sou o corpo. O corpo é uma extensão do meu ser. E eu não faço escolhas baseadas no corpo. Eu sou algo que não depende do corpo. Eu sou um ser que não nasce, não morre, que não adoece, que não tem medo. Porque o ser real, ele é invulnerável. Nada que é real pode ser ameaçado. São as primeiras linhas do Curso em Milagres. Então, é uma reversão importante que o capítulo 9 está nos convidando a fazer, é, a, é não deixar que
nós sejamos subjugados pelo corpo, ou seja, é entender que o corpo, ele é um veículo de expressão do nosso ser, e que as nossas escolhas, decisões, motivações de vida deveriam ser tomadas com base nesse ser imortal, invulnerável, nesse ser que já possui um valor próprio e que não precisa nem obter nada, nem fazer nada para se sentir valorizado. Não quer dizer que nós não vamos fazer coisas ou ter coisas, mas com a reversão, ou o retorno à casa do Pai, que é a reversão, né? Vamos passar a fazer, seja lá o que fizermos, ou adquirir, seja lá o que formos adquirir, como expressões da felicidade, do valor intrínseco e da paz que já somos, e não meios pelos quais vamos obter a paz, a felicidade e o valor. Então, o retorno à casa do pai, que é o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, tem a ver com essa reversão do nosso relacionamento com o corpo físico. E aí, para terminar a minha partilha, eu vou ler um parágrafo que também me chamou muita atenção. Trata-se do parágrafo 35. O parágrafo diz: enquanto não quiseres ser perdoado, não sentirás o toque gentil do perdão sobre ti e teu mundo. Embora, na verdade, não haja necessidade alguma desse perdão, assim como não há verdade alguma na grande mudança que acreditas ter passado, teu desejo de ser perdoado é um primeiro passo que te afasta de tua crença de que podes consertar as coisas por ti mesmo e que, ao fazê-lo, ganharás teu retorno ao lar de teu pai. Estar disposto a ser perdoado é o precursor da expiação, o estado no qual permites que teus erros sejam corrigidos para ti. Esses erros não são os pecados que mantens contra ti mesmo, mas meramente teus erros de percepção. A correção, ou a expiação, te devolve ao teu estado natural, onde está a visão verdadeira, e o erro e o pecado desaparecem. Então, o que que nós fizemos com o corpo físico, né? Qual que é a raiz da ideia do filho pródigo? É a noção equivocada, uma percepção errônea de que o fato de termos criado o nosso corpo físico implicou na nossa separação de Deus, na nossa separação do Pai, quando, na verdade, tal separação jamais ocorreu. O fato de termos criado um corpo não implica estarmos separados. Apenas a nossa percepção equivocada nos levou a crer, por engano, que havíamos cometido um pecado, um sacrilégio. Nossa, abandonamos o nosso Pai, abandonamos a Deus. E ao acreditar nessa falsa ilusão de que cometemos um pecado, passamos a acreditar que somos merecedores de punição e passamos a enxergar o corpo como se fosse o nosso algoz, um elemento para nos punir com suas doenças, com as suas dificuldades, com as mazelas que chegam ao nosso corpo. E essa é a ilusão do filho pródigo, que acreditou ter abandonado a casa do pai, quando na verdade ele está apenas tendo um sonho. O retorno, ele é tão simples quanto o despertar do sonho. Ele não requer, na verdade, que façamos nada ou que tenhamos que ser merecedores do perdão do Pai. O Pai jamais nos castigou, jamais sequer nos julgou. Por isso, esse parágrafo diz que, na verdade, não precisamos de perdão algum. Mas, pelo menos no início desse processo, é útil até, né, que acreditemos que já somos merecedores desse perdão. Acreditar que já somos perdoados é um passo para a expiação. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de eu terminar, porque a palavra expiação no português talvez ela seja carregada de uma bagagem meio religiosa pesada, expiação, pelo menos é o que eu sinto. Essa palavra, ela é uma tradução de uma palavra do inglês
atonement, que tem um sentido ou um sentimento diferente ligado a ela. Porque atonement, ela é tipo at one ment, ou seja, o estado de estarmos sendo um, de estarmos na unidade. Enquanto que expiação no português, como eu falei, ela parece um pouco mais pesada, bem mais pesada do que o original em inglês, né? Então, essa é a minha partilha. Na verdade, o reconhecimento de que o corpo não representa a separação faz com que nós passamos a ter um relacionamento diferente com o nosso corpo. A gente não vê mais o corpo como um burden, né? Um peso assim na nossa vida. Muito pelo contrário, um veículo de expressão do nosso amor, do nosso ser. Não precisamos de ser perdoados porque jamais fomos julgados. Passamos a acreditar no perdão e nos deixamos ser amados, como sempre fomos, na verdade. É, essa é a minha partilha do capítulo 9. Eu vou convidar a Búdia que compartilhe algo. Olá, queridos e queridas. E eu gostei muito alguma parte, o Rodrigo falou, o nosso corpo, e ao mesmo tempo a gente tem esse mundo interior, nosso mundo de psicologia, psíquico, né? Psicológico. Psicológico. Então, eu quero compartilhar uma parte do capítulo 9, para mim, me chamou atenção. Na verdade, só existem duas emoções. Uma é o medo e a outra é o amor. O medo, portanto, é a fonte de todas as ilusões, o amor, a fonte da verdade. Então, esse mundo interior, a gente tem experiência de amor e medo. Eu lendo o curso de amor para mim, e depois de vários capítulos, eu entendi que só amor existe. Esse relacionamento de medo é nossa ilusão. E ilusão, nós somos separados com nossa fonte, ou ilusão de nós somos separados entre nós, ou nós somos separados com a natureza, e qualquer sentimento ou baseado de separação. Então, para mim, é parte do capítulo 32, eu acho que no último capítulo de primeiro livro, chamado O Amor Retorno Amor. Então, o curso de amor, falando nossa ser é o amor. Então, o Rodrigo falou, não tem separação, só ilusão. Então, e quando a gente acorda no sonho e a gente sustém só nossa real identidade. E uma experiência durante a pandemia, nós fez quarentena perto de praia. Então, a gente tenta andar no calçadão, né, de praia. Às vezes tem muita notícia de pandemia e também na rua tem uma ambulância de emergência e tudo barulho. Primeiro, eu sentia um desconforto relacionado com pandemia e preocupação. Me traz desconforto. Mas a gente continuando lendo o curso de amor e nossos encontros, lembrando, tudo retorna pelo amor. Então, um dia a gente andando no mesmo rotina e essa ambulância passando e sentindo, não, vamos, manda sentimento de amor parado e a gente passar tempo para paz e muito amor. Quem dirigindo o carro, quem está
trabalhando e quem precisa essa ajuda e mandar sentimento de tudo amor e para esse momento, né? Então, esse relacionamento mudou. Então, não tem medo. E cada ambulância passou depois, e a gente só manda paz e muito amor, todo mundo É, completo. é isso aí. Deixamos de sentir medo ao ouvir essas sirenes de ambulância e passamos, como o Budi disse, a orar e a estender o nosso amor para todo mundo envolvido naquela cena. E aí a gente deixou de sentir medo, né? Nunca mais tinha medo dessas sirenes. E muito bem. Gratidão, Budi, por compartilhar e vamos ouvir a Ana Maria. Boa noite a todos mais uma vez. Eu ouvindo Rodrigo e Budi falarem, eu lembrei que aqui ao meu lado tinha uma coisa para mostrar para vocês, que é um livro que se chama Um Retorno ao Amor. E logo que eu conheci um curso em Milagres, eu conheci ouvi falar, né, da Marianne Williamson. E eu atravessei o Oceano Atlântico para encontrar com ela, porque eu queria tanto um retorno ao amor. Eu dizia assim: eu preciso vê-la para saber que isso é verdade. Isso foi em 2004. E aí eu quero falar para vocês de que o nosso programa é Vivendo um Curso de Amor. E estivemos reunidos em Teresina e tive experiências maravilhosas de compartilhar. Um compartilhar que era de manhã, de tarde, de noite. Eu não me cansava para poder aproveitar tudo que poderia estar ali sendo oferecido, porque a nossa querida Derlane, todas as pessoas, inclusive Lucinda, que está aqui, nos abraçávamos assim, com toda alegria. E quando eu cheguei em Salvador, recebi uma notícia, mais uma notícia de que um sobrinho muito querido, com 38 anos, tinha um diagnóstico de câncer no timo. E eu, então, compartilhei logo com o Rodrigo e Budi, fiz um áudio, porque nós tínhamos visto, no nosso último encontro, a separação do corpo. E lá eu me lembro que eu li o último parágrafo, e o último parágrafo falava sobre isso, sobre a criação de Deus, que é presente. E que é nessa presença que nós sentimos a união e o relacionamento, e eu então me coloquei assim no lugar de que eu sei que o amor retorna ao amor, ele nunca nem deixou de ser. Nós que entramos nessa questão do retorno ao filho pródigo, né? O retorno do filho pródigo, porque estamos sonhando. E aqui, nesse capítulo, ele usa o nome de usuário. E esse nome chega a me tirar um pouco a respiração normal, porque quando eu me lembro desse nome usuário, é como se fosse usuário de drogas. É como se fosse o que mais se apresenta, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, usuário do medo. E nós sabemos que a rejeição dos sentimentos é o que traz ao corpo essas condições. E quando o Rodrigo fala sobre a expiação, lá no Curso em Milagres, tem escrito de que muitas vezes uma purificação é necessária. Então, tudo isso me convida para um lugar que eu gostaria, assim, de compartilhar com vocês o quanto é importante a gente estar vivendo um curso de amor, porque assim eu posso aceitar todos esses meus sentimentos de cada dia, de cada instante e lembrar de todos os nossos relacionamentos com união. E lembro agora de Rossini, que dizia assim, em plena pandemia: nós precisamos visualizar o corpo sempre totalmente
vivificado. Essa é a ideia que nós precisamos olhar dentro de nós para olhar para quem quer que esteja precisando dessa virada do sonho, dessa virada de pensamentos ruins, sentimentos bons, sentimentos ruins. E eu aí então pedi para me aproximar, né, dele. O nome dele é Frederico. E ele me disse assim, não, ele mandou uma mensagem, eu estou passando por quimioterapia e eu estou precisando agora me poupar um pouco das emoções, mas assim que eu puder, eu vou estar em contato. E aí eu fiquei durante esse tempo muito interiorizada para sentir que o amor está presente. E a todo instante eu é que preciso retornar ao amor. Essa é a minha escolha. Eu estou aqui presente. E aí eu fiquei me dando conta de uma brincadeira de mim comigo, como se eu tivesse me escondendo de mim e ao mesmo tempo eu tivesse judiando de mim. Por quê? Porque eu não consigo estabilizar, eu não consigo acordar de madrugada, acordar de manhã e sentir essa harmonização que eu agradeço muito por Rossini, nos nossos encontros, ter nos dado essa condição de nós experimentarmos, inclusive quando estive em Divinópolis, ele fez questão de me mostrar como seria um atendimento individual. E aí eu compartilho com vocês de que é uma brincadeira de esconde-esconde, essa coisa de nós não estarmos conscientes plenamente de que nós não podemos dar esse, esse espaço aos nossos pensamentos de ataque. E quando se fala sobre a expiação e sobre o perdão e sobre um curso em milagres, foi exatamente sobre isso que para mim foi muito difícil durante todo esse tempo, eu não me sentir totalmente segura nas minhas emoções. Mas ontem eu tive a grata surpresa. Eu consegui conversar com o Fred e estou me preparando para ir ao encontro dele, mas ele estava sereno. Eu conversava com ele sentindo de que ele tinha aceitação plena do que está acontecendo com ele. E ele não está nem um pouco ansioso. E ele é um artista, ele pinta divinamente. E eu, então, assim, agradeço muito a Deus por compreender de que esse joguinho só está dentro de mim até o momento em que eu esteja abraçando, aceitando, respirando e vivendo um curso de amor e contando com esse espaço maravilhoso para compartilhar com todos vocês desse momento que é humano, mas que eu sinto que faz todo sentido o divino presente. Gratidão. Bonito, gratidão a você, Ana Maria. Vamos ouvir a Virgínia? Boa noite para todo mundo, para quem eu não tinha visto ainda. E eu vou pegar aqui o gancho do Rodrigo e o gancho da Ana, então, porque eu cheguei aqui sem saber nem o que que eu ia falar, porque eu estou tão sem tempo, daí quando eu fui ler eu fiz tipo leitura dinâmica, assim, que eu via que não ia dar conta do capítulo, quando eu comecei a ver que o capítulo era tão longo. Mas me chamou a atenção porque, assim como o Rodrigo achou que era o retorno do filho pródigo, né, que é o retorno a Deus, eu percebi que esse capítulo está continuando o capítulo anterior, que era a separação do corpo, né? E falando para a gente, já começa falando assim das nossas emoções, e que as emoções elas estão no nosso ser separado, né? E não no nosso ser real, que é o nosso coração, que é a fonte
né, de tudo. E continuei lendo e comecei a perceber que Jesus está falando da confusão que a gente, que a gente criou aqui nesse mundo, colocando nós mesmos como se fôssemos o nosso corpo. Então, o mundo virou uma dependência um do outro, né? Não só de um corpo em relação a outro, como daquilo que está dentro do corpo, seja a mente do ego, ou a mente divina, ela já é naturalmente uma união de todos. Mas assim, se você imaginar que o mundo tem mais de 8 bilhões de corpos por aí, e que a gente está fazendo um uso e uma dependência de uns aos outros, e coletivamente e individualmente. Eu entendi assim que Jesus está falando exatamente sobre isso, inclusive assim no trabalho, no relacionamento amoroso, nos relacionamentos de estudo, de empregado, empregador, tudo isso. Então, parece que o mundo saiu fora do controle, quer dizer, porque a gente resolveu controlar tudo, né? Aquele serzinho ego dentro da gente resolveu que sabia tudo, se desligou, né? Da, fo- eu entendo assim, digamos, que poderia ser uma parábola de que o filho se desligou lá da fonte e resolveu fazer tudo sozinho. E fiquei pensando bastante assim sobre o corpo em relação ao que a Ana falou. Primeiramente, assim, Jesus termina esse capítulo falando da observação. Então, a observação de como a gente usa o nosso corpo e o corpo de tudo, dos animais e o próprio, da própria natureza e nos nossos relacionamentos, o que ele fala muito também é de como a gente começou a usar os relacionamentos, né? Começou a faltar amor nos relacionamentos. A gente nem sabe direito o que é o amor verdadeiro, né? E eu me lembrei, quando a Ana estava falando aí do sobrinho dela, eu me lembrei que eu passei apesar de ser extremamente conectada com Jesus, mas eu tinha um outro lado, assim, que eu tinha, Jesus era o meu melhor amigo, mas eu tinha medo de Deus, em relação às escrituras, que Deus castigaria, que puniria. E eu fiquei com câncer quando eu tinha 41 anos. E para mim aquilo foi aterrorizante, né? Para mim era uma sentença de morte. Até que eu não sei, acho que eu já contei para alguns de vocês que eu estava fazendo uma oração, assim, numa hora em que eu estava numa sensação de pânico, fazendo oração, pedindo para Deus me ajudar. E naquela hora veio uma sensação de muito amor, de aconchego, de paz. E ouvi claramente, claramente uma voz que não era minha, mas estava dentro de mim, que hoje eu descobri que é do nosso ser verdadeiro, dizendo assim: você ainda vai ter que fazer mais uma cirurgia, mas vai ficar livre de um sentimento de culpa. E aí, lendo o mesmo parágrafo que Rodrigo comentou, sobre a culpa e sobre o perdão, logo depois caiu o curso em Milagres na minha mão, né? E isso foi em 96. E aí, uma coisa que foi importante para mim é descobrir que a gente se castiga quando a gente acha que tem uma culpa. Deus jamais castiga ninguém, mas a gente se pune. E é inconsciente, você não sabe que você se pune. Mas depois começa a vir, quando você vai se aprofundando no espírito. Eu lembro que a minha experiência foi assim: nada no mundo pode resolver. Não adianta minha família, não adianta meu marido maravilhoso, não adianta dinheiro, não adianta o médico, não adianta nada disso. Eu só posso contar com Deus. Então,
eu abri mão de mim mesma, porque eu não tinha mais nada. Eu só podia ter Deus. E aí você entra numa experiência em que você vê que você é que vai se punindo por causa de crenças que você tem, crenças religiosas, crenças da sociedade, crenças de código de condutas que eu achava que eu tinha que a conduta tinha que ser de certa forma e eu não cumpri aquela conduta que foi ditada pelas normas da sociedade. Então, ficou tão claro para mim, foi tão milagroso até o curso em Milagres quando me mostrou o que que era essa punição que a gente faz com a gente mesmo, sabe? Eu, essa semana que passou também, a minha irmã mais nova, minha irmã mais nova, 10 anos, e ela também teve um diagnóstico de câncer com metástase. E aí ela mandou um recado no telefone, assim, desesperada. Parecia que eu estava vendo a minha vida lá atrás, sabe? Daí eu corri para a casa dela, fui conversar com ela, tá mais calma, etc. Mas eu tenho certeza, sabe quando você sente? Eu acho que o ser humano não precisa passar por isso, mas eu sinto que ela vai ficar curada e que ela vai ressurgir das cinzas como uma fênix. Assim, isso aconteceu comigo. Isso não quer dizer que aconteceu para sempre, eu posso estar enfrentando novos desafios, mas o nosso papel, eu vejo minha irmã assim, é um pouco como a Ana falou, e que ela recebeu essa dica do Rossini, de você olhar aquela pessoa perfeita. Eu lembro que no curso de amor, lá na frente, acho que é o quarto tratado, se não me engano, Jesus fala da devoção da observância. E essa devoção da observância é você olhar o ser por trás desse corpo, o ser verdadeiro, a vida que está ali. E ela é perfeita, radiante, livre, linda. E é assim que eu vejo minha irmã, e é assim que eu acho que a gente deve olhar todo mundo, porque isso faz parte também da cura, porque está todo mundo em relacionamento, né? Acho que o que eu tenho para partilhar com vocês hoje é isso, e como Jesus acaba falando da nossa observação, eu acho que essa observância, essa devoção da observância, de olhar tudo perfeito e não assim todos esses defeitos do corpo e das dinâmicas do corpo e do serzinho pequeno que está dentro do corpo, né? O ego é nosso exercício nessas horas. Enfim, é isso. Obrigada pelo tempo. Ótimo, Virgínia. Gratidão pela sua partilha. Vamos ouvir então o Rossini. Boa noite a todos. Bom revê-los. Esse capítulo eu convido a vocês frequentemente voltarem até ele, porque esse capítulo é a essência do CDA. Eu poderia pegar qualquer um dos tópicos dele aqui e colocar alguma coisa sobre o que eu sinto de cada um deles. Mas aí o que eu constatei, como sempre, toda vez que eu estou aqui com vocês, eu procuro compartilhar o que eu sou. E aqui vai. Na realidade, o retorno do filho pródigo é a história de nós mesmos, né? É a nossa história, que começou com uma ideia de separação e que passamos por todas as consequências dessa escolha, até que nós, por estarmos cansados de viver nessa escolha que fizemos, muitos de nós, pelo menos aqui no nosso grupo, poderia dizer todos, cansados dessa escolha, começamos a fazer um retorno, voltarmos, relembrarmos, né? Isso aconteceu comigo, eu já falei isso aqui no grupo, aqui talvez eu tenha falado para alguns, mas é pertinente ao assunto.
Quando eu era pequeno, 2 anos de idade, 3, talvez 4, eu cantava num coral aqui na igreja, e eu morava perto da igreja, e existia um padre, né? Um padre muito paciente e sapiente. E a gente cantava, eu cantava na igreja, achava aquilo uma beleza, os passarinhos ficavam voando lá em cima, e eu sentia que eu estava num lugar que me dava uma calma e uma paz muito grande. Mas o que acontece é que dentro de mim começou a instalar uma sensação de inadequação. E eu me tornei briguento. Comecei a brigar com os meninos e tal, e eu acabei criando um banzé danado lá no coral, e o padre, que era o responsável pelo coral, me chutou o traseiro e me expulsou do coral. Aquilo, para mim, representou uma coisa muito pesada, porque até então, eu talvez nessa época já tivesse em torno de 7 anos, 8, e me ensinaram que se o padre, que era o representante de Deus, ele tinha toda a ingerência sobre todos nós. E aquele chute no traseiro representou para mim a expulsão do paraíso, mesmo que eu ainda não tivesse muita noção do que viesse a ser esse tal de paraíso. Mas eu sei que essa situação criou em mim um sentimento de raiva, de rebeldia. Eu me tornei um rebelde. Essa rebeldia se traduziu em agressividade, brigas, intolerância. Eu passei a cultivar um pensamento que dizia-se: eu posso tudo que eu quero. E aqui, a partir daqui, tudo é por minha conta. É um pouco isso aí que a Virgínia acabou de dizer, e alguns de vocês também. E eu conquistei muita coisa material. Esse chute no traseiro representou para mim o filho pródigo que abandonou o pai, saiu para o mundo. Na realidade, o que o filho pródigo fez? E o que eu fiz? O filho pródigo pegou o dinheiro do pai e gastou todo esse dinheiro com a finalidade de preencher os seus desejos, os seus hedonismos, viver a vida pautado na materialidade. E eu vivi assim também. Só que eu não peguei o dinheiro do meu pai terreno, mas usufruí dele, porque, afinal de contas, eu me formei em medicina foi por causa do dinheiro do meu pai. Mas a expulsão do paraíso teve consequências drásticas para mim, porque essa figura só de falar em Deus e em Cristo, eu me rebelava. Era uma coisa muito pesada para mim. A minha irmã também estava próxima de morrer de câncer de mama, e ela começou a insistir comigo que eu precisava frequentar um curso ligados à igreja. Eu ia, mas quando eu via falar em Cristo, eu saía de lá numa nervosia, e eu fiquei nesse curso só por causa da minha irmã. Aí, em consideração a ela, eu vou ficar lá. Eu sei que isso perdurou por muitos anos, e a consequência disso foi muito pesada para mim. Eu me afastava cada vez mais desse tal de Deus e me aproximava cada vez mais da minha mente pensante, porque eu achava que, se eu entendesse de alguma coisa, isso poderia me estruturar e eu poderia ser dono de mim mesmo e me realizar. É a mesma coisa do filho pródigo que saiu para o mundo e ele se beneficiou dessa ausência do pai e dessa liberdade que ele criou para si mesmo. E isso trouxe consequências. O filho pródigo foi acabando o dinheiro ao ponto de faltar situações para ele comer, para ele subsistir. Para mim, isso não se revelou do ponto de vista materialmente falando de falta de comida, mas me trouxe consequências indeléveis de falta de fé. E essa falta de fé me deteriorou ao ponto de até eu pensar em me autoexterminar. Eu cheguei a ponto de pensar em suicídio. Até que uma vozinha dentro de mim começou a se manifestar. Eu comecei a ouvir vozes que eu não sabia de onde que vinham.
E pegando essa analogia ao filho pródigo, eu hoje reconheço que essa vozinha era a vozinha do irmão dele. Mas não é aquele irmão dele que falou que ele não poderia receber as benesses do pai porque ele torrou o dinheiro todo, mas é a vozinha de todos os nossos irmãos, que é o Cristo. Eu não sabia disso, não, mas eu sentia que tinha uma vozinha que estava começando a me dirigir por um caminho que até então eu não estava acostumado com ele. Para encurtar a conversa, eu cheguei ao ponto de começar a ouvir essa voz e isso permitiu que eu começasse a abrir mão das estruturas pensantes que eu tinha criado, que me foram importantes do ponto de vista de conquistas, mas que foram extremamente deletérias no sentido de ser. Eu me sentia completamente ausente de mim mesmo. Mas à medida que eu fui ouvindo essa voz, eu fui começando a trilhar um caminho, e esse caminho fez com que eu adquirisse uma coisa que até então eu não tinha, que é a humildade, a aceitação, a deposição das armas. Eu me sentia um guerreiro. Era como se eu me vestisse com uma armadura e estava pronto para ir para a guerra. Essa voz que foi se tornando cada vez mais evidente e clara para mim foi permitindo que eu abrisse mão dessas armaduras. E incrível, porque à medida que as armaduras caíram, eu me senti com o peito totalmente desnudo, mas eu perdi o medo de ser atingido pela lança da vida. Eu perdi o medo de ser agredido pelos outros. Essa armadura me deu uma leveza muito grande. E tudo isso foi me encorajando à rendição. E essa rendição fez com que o Pai se tornasse real para mim. E eu pude entrar em contato com essa vozinha e sentir que essa vozinha nada mais era do que o Cristo. E essa voz, ela está cada dia mais presente em mim, essa voz que me trouxe de volta para a casa do Pai. E é isso que nós estamos vivendo. Todos nós estamos aqui. Nós estamos fazendo essa volta. Mesmo que às vezes a gente não note. Será que eu estou fazendo essa volta? Eu me sinto, às vezes, tão incompleto, tão inseguro. Às vezes eu caio, repito as mesmas dificuldades, mas a resposta é sim. Só o fato de você estar aqui hoje e em outros encontros significa que tem uma vozinha aí no seu coração te convidando a voltar para a casa do Pai. E para encerrar, porque eu não gosto de falar muito, senão o Júlio vai começar a me dar sinal ali que é para mim parar. Mas eu estive esses dias agora... Não, eu não quero falar muito. Eu estive esses dias agora com um médico. Eu achei essa história dele maravilhosa. E ele é totalmente ateu. E na época da pandemia, ele é dono de uma clínica de imagem e ele teve uma sequela de Covid. Ele teve uma doença chamada trombose venosa da artéria que leva o sangue para o pulmão. Ele começou a sentir falta de ar, falta de ar. E ele foi para a clínica dele, as filhas dele são imaginologistas também. E quando ele olhou a tomografia que ele viu dele, ele falou assim: estou morto, não tem jeito. 99% da artéria que leva o sangue para o pulmão dele estava obstruída. Isso leva a uma parada cardíaca, rapidamente. Então, quando ele viu aquilo, a filha dele falou: pai, vou te levar para o hospital agora. E ele levaram ele para o hospital, ele narrando, contando. E ele chegou no hospital e já levaram ele direto para o CTI. Na época, a Covid era uma doença muito pouco conhecida, não se sabia direito o que fazer com a doença. Então, os médicos juntaram em volta dele e foram muito francos com ele. Falaram: olha, você está com isso, com a trombose e tal, mas, cara, você não tem nada para fazer. Não sei o que vão fazer com você. E não é médico ruim, não, são médicos bons profissionais. Aí ele falou: olha, faz o seguinte, vocês fazem o que vocês acharem que devem fazer. Mas, tudo bem,
Se não puder fazer nada, não faça nada. Mas tá bom. E aí eles falam, então tá certo. Saíram da sala lá onde que ele ficou no CTI, e aí ele conta que à medida que ele foi ficando totalmente ele com ele mesmo, ele começou a passar a vida dele toda, assim, passando a vida toda para ele de uma rapidez muito grande. E aí ele começou a conversar com ele mesmo. Segundo ele, né? Ele sentia que ele estava conversando com algo além dele. Ele falou: olha, eu sinto que eu não fiz mal para ninguém, eu nunca desejei mal para ninguém. Se eu acho que eu preciso perdoar alguma coisa, eu vou pensar aqui o que é que pode ter acontecido para me perdoar. Mas se eu tiver que morrer, tudo bem, tá bom também. Ele falou que nesse momento instalou-se uma calma e uma quietude nele. E ele ficou num estado totalmente além dele mesmo. Isso é narração dele que eu estou falando. E ele ficou nesse estado, o pessoal chegou, começaram a dar para ele, né, lá um remédio que chama heparina, que é um anticoagulante. E tchan, 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 simplesmente curou. Curou, tanto que ele contou para mim. Então, o que é que acontece? Nós somos convidados, não na hora da morte, mas em todos os momentos da nossa vida, nós revemos a nossa vida, entregarmos e aceitarmos o que somos, porque a beleza está em nós, o amor está em nós. É reconhecer isso, parar de negar isso. Não há espaço para negar isso mais. Deixemos de ser guerreiros. Joguemos as nossas armaduras para fora, porque o filho pródigo que regressa, ele está sendo acolhido em amor, amor puro. E ele nunca mais vai querer sair de lá, porque ele encontrou de novo o que ele é. Ok? Amém. Muito bem, isso mesmo, assim, né? Sua vivência, assim como a do seu amigo, são muito ilustrativas, muito ricas. Agradeço por compartilhar. Vamos ouvir então o Júlio. Olá, boa noite. Talvez a palavra que mais se ajustaria do que o retorno do filho pródigo seria o despertar do filho pródigo. Isso, né? Porque quando você fala retorno, significa que ele saiu. E, em fato, nós não saímos. Né? Por isso que essa expressão estar num sonho, ela é muito elucidativa, porque, veja bem, quando uma criança, vamos lá, você está em casa lá, vê lá o seu filho, está sonhando na cama. Ora, quando ele está sonhando, ele pode se debater, ele pode até fazer expressões com o rosto, ele pode falar, ele pode dar expressões de medo, de alegria, uma série de expressões que, inclusive, impactam o corpo dele. Inclusive, quando adolescente, se ele tiver algum sonho erótico, ele pode até ter uma poluição, que chama uma ejaculação, quer dizer, o corpo acha que é verdade, de tanto que aquele sonho influencia na forma, na fisicalidade, sendo que é um sonho. Ele pode estar sonhando, inclusive, que está fora, que está indo embora, mas ele não está de fato, ele está ali, deitadinho na cama, e o pai sabe disso, ou a pessoa que está ali na casa sabe disso. Quer dizer que esse pai ou esse amigo que está ali vendo aquele ser sonhante, ele não vai tomar nenhuma providência no sentido de trazê-lo de volta, porque de fato ele não saiu. Então, quando tem esse retorno do filho pródigo, ou esse despertar, esse acordar, porque o fato de acordar é a única coisa que vai impedir, que vai fazer com que aquele sonho continue. É quando ele abre os olhos e vê que onde ele está de fato, na realidade. Quanto mais eu leio o livro Um Curso de Amor, eu vou percebendo cada vez mais assim a simplicidade da mensagem. Jesus, o tempo todo, ele tem uma coisa só para nos dizer. Ou, eu queria que você acordasse para quem você é. Porque todo o problema está aí. E você está vivendo uma vida chamada ilusória. Por quê? Porque não é a vida que é você. Não é você.
Essa semana eu lendo um dos capítulos do livro, aquele é o capítulo 4 dos 40 dias, que fala lá de uma nova tentação. Aparentemente, tem um capítulo que nem é muito chamativo, né? Mas ele me impactou de uma maneira assim, muito surpreendente. Eu fiquei realmente assim, eu estava até em Cabo Frio, né? Voltei de lá ontem. Eu fiquei assim, realmente, eu me senti transportado ao Monte Tabor, onde Jesus levou os apóstolos para uma transfiguração, e eu fiquei assim, num êxtase contínuo, muito tempo. Por quê? Por uma constatação de algo que eu já falo, que eu já explico, mas não é o falar que é a coisa, é um constatar. É uma compreensão que a gente fala, até chama, caiu a ficha. Mas a ficha já tinha caído, mas só que ela caiu mais fundo. É igual um prego que você vai batendo no mesmo prego e ele vai aprofundando. Tem que bater no mesmo prego, ele não pode mudar, não, senão ele não aprofunda. A experiência do aprofundamento é bater no mesmo prego várias vezes. Aí ele aprofunda. E aí eu escutei lá, eu li no capítulo, um momento lá que ele falava assim: a sua identidade não é um ser individual. Você não é um ser separado. A gente está cansado de falar isso, ser separado, separado. Só que isso já ficou, a gente acostumou a escutar isso, já ficou até normalizado. Não. Sabe quem é você? Você é um ser que só existe em união. A sua identidade é união. Quer dizer que se eu não estiver em união, eu passei até a usar essas mãos diferentes agora. Que engraçado, isso veio espontaneamente. Antes a gente usava isso aqui, né? Namastê, namastê, namastê. E o namastê é assim, é ajuntamento de dois, que ajuda no meio, né? Sabe o que eu estou fazendo agora em reflexão? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou botando uma mão assim, apareada na outra, porque, a meu ver, isso é o que representa melhor do que isso aqui. Porque aqui ainda você vê até dois ainda, não vê? Ó? Aqui some o dois e vira um só. Esse é o ser que somos, um ser em união com o quê? Com a fonte. A nossa identidade, ela está no relacionamento. A gente já escutei isso, já falamos isso, já li isso. Mas quando cai a ficha disso, é diferente. É outra coisa. Quem eu sou, quem cada um de nós é. Um ser que só existe aqui. Então, o contrário disso é um sonho de separação, porque na verdade é um sonho, porque esse aqui nunca deixou de existir. Só que um sonho de separação tem consequências. Porque você perde a consciência de quem você é, e o retorno ao filho pródigo, ou esse despertar do filho pródigo, é uma consciência de quem você é. Porque a gente poderia dizer assim, mas se a gente não deixou de ser o que a gente é, então está tudo certo. Não. O problema é que a gente perdeu a consciência de quem a gente é. E essa consciência faz toda a diferença. Porque se você não é consciente de quem você é, você está olhando para aquilo que você não é, para aquela ilusão. E aí você vive as consequências daquela ilusão. Igual uma criança ou uma pessoa que está sonhando e sente aquilo tudo impactando no corpo dela. Ela pode até morrer. Se sentir, eu vi uma experiência, inclusive, que disseram que fizeram uma experiência com essas pessoas que estavam assim no corredor da morte e ofereceram para ela a experiência assim, olha, em vez de ser eletrocutada, você tomar um veneno, vamos fazer uma experiência seguinte, você vai nós vamos deixar o seu sangue ir perdendo, perdendo, até você morrer. Você topa isso aí? Eu já topo. Melhor. Menino, você sabe que fizeram isso, e ele estava vendado, e simularam um gotejar pingando num líquido, num recipiente, de modo que ele escutava plim, 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 quer dizer, e ele tinha certeza, pelo que disseram para ele, foi combinado, que ele estava perdendo o sangue, ele estava se esvaziando e ele iria morrer dessa forma, uma morte por aí.
Mas, de fato, isso não estava acontecendo. Eles não cortaram ele, não. Eles só fizeram uma simulação disso, mas fizeram com que ele escutasse um barulho de um líquido caindo. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Porque internamente ele estava entendendo que a ilusão que estava sendo criada era fato. Ele estava como se fosse perdendo o líquido, e que de fato não estava. Então, se vocês, o que essa ilusão, ela pode ter impactos na nossa vida muito grandes, que a gente chama de sofrimento. Retornar então para esse lugar aqui da unidade implica em agora ter um novo nascimento. Jesus, aqui, Jesus no Plur de Amor, ele fala de um novo tu, que na verdade é um velho tu. Um novo tu é um novo que sempre foi, mas uma nova consciência de quem somos. Um ser que está ligado em unidade. E como a Ana falou, nós vamos ter que agora passar por um momento de sustentação disso aí. Né? A sustentação significa que você fica imerso o tempo todo nesse sentimento. Jesus, eu estava lendo hoje também um outro capítulo, mais cedo ele fala assim, olha, eu vou te ensinar a ter um portal para você ter esse acesso à unidade. Ele fala o acesso à unidade. Né? E o portal, quem sabe, a gente combina aí com você, pode ser uma parte do seu corpo que você, através dela, você acessa a unidade. Mas aí ele diz que quando você já tem a consciência dessa unidade, você não precisa mais desse portal. Mas o portal ele é útil até você entrar e atravessar. Né? Então, esse é o convite a todos nós. Agora, simplesmente, a gente não sabe como... Acho que nem Jesus sabia assim, como que ele poderia fazer que as pessoas tomassem consciência do que é isso. Se a gente tivesse isso, seria a chave, né? Daria um plim-plim, pegava assim uma varinha, plim-plim, em cada pessoa, ela, olha quem eu sou isso, eu acordei para quem eu sou. E a nossa experiência humana, ela se resume no quê? Expressar quem somos. Só que enquanto a gente não sabe quem somos, ou a gente está na ilusão da separação, de ser um ser separado, um ser individual, que tem até currículo, que tem toda uma história, essa coisa toda. Não estou dizendo que isso é desprezível, não, faz parte, mas não é você, não é quem é você. Enquanto a gente não acorda disso, a gente vai conviver com a experiência do medo. E esse capítulo, ele fala muito do medo também. Né? O medo, ele é o cenário do ser separado, baseado em todo esse contexto de medo. E o contrário, quando a gente volta para esse lugar aqui da união, a gente começa agora a usufruir dos benesses da expressão de ser quem a gente é. O livro fala também de representação falsa e representação verdadeira, né? Porque você sempre está expressando quem você pensa que é. Ou a ilusão de que você é, ou o ser que você é mesmo. Porque esse é o plano original. O plano original da criação, da experiência humana é expressar o amor na fisicalidade. Mas enquanto a gente não sabe quem a gente está expressando quem a gente é. O medo, a separação, isso está sendo expresso. E o mundo está aí, no noticiário, mostrando para a gente como é que é a expressão do ser humano, tal qual ele se percebe. Expressar quem a gente é. Aí começa a vida humana. É o que ele chama agora. Agora a gente pode começar a retornar ao plano. Porque até então estávamos apenas enxugando o gelo, patinando. Você está ali só no loop. Tá bom. Como Jesus fala, é só uma questão de tempo, todo mundo vai acordar uma hora. Para o conforto de muitos de nós, ou de todos nós, ou de muitos que ficavam com medo de Deus, né, como a Virgínia falou, nossa, você vai ser castigado, tem um inferno te esperando. Não há isso. Todos vão. Isso não pode ser uma boa notícia para alguns, não, viu? Eu acho que quando alguém recebe essa notícia assim, não, todos vão chegar lá. Não, isso não é justo, não, porque alguns precisam de ir para o inferno. Tem gente que acha que o inferno tem que ser criado para mandar uns para lá. O pior é que ele mal sabe que, como somos todos um, se você mandar um para lá, uma parte de você vai também. É melhor você não desejar isso, não. Vou por aqui. Boa, é isso mesmo. Gratidão. E agora vamos ouvir o Gustavo. Olá, gente. Boa noite a todos.
esse capítulo 9, o retorno do filho pródigo, né? É a história que nós estamos vivenciando nesse mundo, como o Júlio e os outros falaram também, né? De alguma forma, o ser que somos, conforme a história que o curso conta, né? O ser que somos, anteriormente ao surgimento de todo o universo da forma, decidiu por ter uma experiência de separação, né? Ao tentar criar um universo de separação, o curso conta que esse ser separado, que ele chama de ego, ele não tem poder de criar algo do nada por si mesmo. Ele não tem poder de criar algo do nada, que é a maneira como Deus cria, né? A única maneira como ele pode tentar criar alguma coisa para chamar de sua própria criação é imitar a criação original de Deus, né? Então, ele olha para a criação original e ele percebe como as coisas são. Ele olha para o amor, compreende o amor e ele tenta imitar o amor à sua própria maneira. Ele olha para os relacionamentos que existem e ele tenta imitar também a sua maneira. E através disso ele vai formando o seu próprio universo. E esse processo de criação de um universo da separação através dessa imitação da realidade original, o curso chama de uso, ou seja, o ego ele usa, ele precisa fazer uso do universo original para poder criar a sua própria versão e automaticamente esse uso leva à criação de algo diferente daquilo que já é. E nisso é o processo da criação do mundo todo da separação, né? Então, o curso diz que o ego ele tem a sua própria versão daquilo que ele entende o que é o amor. Ele tem a própria versão dele do que ele entende que é os relacionamentos e assim por diante, né? Ele tem a sua própria versão distorcida daquilo que existe de verdade. Por isso que a ideia original, ela pode ser de uma certa forma intuída nesse próprio mundo que nós vivemos, quando a gente olha para a natureza e a gente sente uma pureza por trás, ou quando a gente olha de alguma maneira para as outras pessoas e a gente consegue sentir também uma verdade por detrás da forma, na essência ali, né? A verdade ela está presente até mesmo nesse mundo de separação, porque o ego não conseguiu criar algo do nada, sozinho. Ele precisou se basear na realidade, no amor. É como se você pegasse, por exemplo, um rosto original, que poderia ser o meu, pedisse para fazer uma caricatura dele, né? Para um desses artistas que ficam aí nas praias, nas praças, e que, quando a gente passa lá, eles oferecem aqueles desenhozinhos, né? Quando eles vão criar uma caricatura sua, eles só conseguem fazer aquilo olhando para o seu rosto. E a partir do seu rosto, ele consegue distorcer e criar uma figura que é engraçada, uma figura que é exagerada, ou seja, ele começa com o seu rosto original, perfeito, e a partir daí, dando as distorções dele, ele vai encaminhando o desenho para o rumo que ele quer. Ele dá a ideia que ele quer a partir do rosto original. Então, quando a gente olha para uma figura de caricatura, você consegue entender também de onde ela veio, porque por detrás ali, na essência, você consegue intuir a base, né? E isso é o que acontece com esse mundo aqui, nosso, do ego. Então, o amor pode ser visto aqui. É assim que o ego cria o mundo da separação. E quando ele cria e ele distorce, né, todas as coisas que existem, o que acontece? Nós, enquanto seres humanos, né, enquanto o ser, a consciência que somos, podemos estar identificados com o corpo, né, e fazendo um certo uso do corpo, o uso que o ego pretendeu dar ao corpo no momento em que ele fez, ou nós podemos também fazer um outro uso desse corpo, que é o uso que a inteligência divina faz, né? Lá no capítulo 9 o curso diz que aquilo que o ego usa, o Espírito Santo, ele olha para a mesma coisa e ele promove um outro uso, dando uma utilidade, a utilidade certa, para qualquer coisa que seja. Pode ser o corpo, pode ser os nossos relacionamentos, enfim.
E a partir disso, então, eu queria compartilhar aqui com vocês uma passagem do curso onde Jesus ele fala sobre sobre essa ideia do uso, né? Ele cita lá que na Bíblia estão registradas as palavras com que ele nos pediu para alimentar os famintos, saciar a sede dos sedentos, acolher e dar descanso ao estranho, né? Jesus diz assim, nas palavras do parágrafo 22 aqui, ele diz assim: Eu disse que, quando fazeis isso pelos outros, o fazeis por mim. Pensas que eu precise de uma refeição, de um copo d'água ou de uma cama quente? Enquanto ainda estiverdes presos na ilusão da necessidade, esses atos de caridade certamente têm algum valor. Mas novamente vos digo que esse valor é temporário. As minhas palavras te chamam ao eterno, ao alimento e ao descanso do espírito, e não do corpo. Ou seja, quando nós olhamos para esses atos de caridade, por exemplo, e a gente entende que é bom a gente alimentar as pessoas que têm fome, saciar a sede daqueles que estão sedentos e assim por diante, né? A gente está fazendo um uso ali, entendendo que a pessoa é um ser que tem uma necessidade, ela está com fome, eu vou lá e eu provejo, eu sacio a sede ou a fome dele naquele momento. E aí Jesus diz assim, que isso certamente é um ato de caridade bom e tem algum valor. Mas aquilo que ele nos chama diz respeito ao eterno, né? Ao espírito. Lá aonde nós vemos um ato de caridade que tem esse valor temporário, Jesus diz assim: Naturalmente, deves ajudar tua irmã e teu irmão, pois eles são tu mesmo e são o único meio que tens para compreender a eternidade, mesmo dentro dessa falsa realidade que tu fizeste. Voltemos ao exemplo de saciar a fome e a sede de teus irmãos. Essa não é apenas uma lição em saciar a fome e as sedes espirituais, mas é também uma lição em relacionamento. É o relacionamento inerente ao ato de satisfazer a necessidade do outro que faz com que esse ato seja algo de valor duradouro e não temporário. É na tua disposição para dizer, irmão, tu não estás sozinho, que está o benefício dessas situações. Não apenas para teu irmão, mas também para ti. É no seu dizer, irmã, tu não estás sozinha, que a fome e a sede espirituais são satisfeitas com a plenitude da unidade. É no reconhecimento de que tu não estás sozinho que reconhece a tua unidade comigo e começa a afastar-te do medo e aproximar-te do amor. Eu queria trazer aqui a história do Buda Sakyamuni, que ilustra muito essa questão também de como que essa mudança de visão dele com relação à vida, com relação ao ser, com relação ao mundo, né, trouxe esse despertar para ele, né? Uma questão, assim, é uma ideia de que antes do despertar espiritual que ele teve, que o tornou um Buda, a percepção dele, a visão dele sobre o mundo era uma, ou seja, ele fazia um certo uso do mundo e esse uso trazia uma visão e uma experiência para ele do mundo. E quando ele muda essa visão, quando ele muda esse referencial e ele tem esse despertar, ele começa a ver um outro uso e isso também muda a experiência dele completamente, né? Basicamente é assim, ele foi uma pessoa que ele sempre foi muito sensibilizado pelo sofrimento que existia no mundo, né? Pelo fato das pessoas nascerem, envelhecerem, adoecerem e morrerem. E ao longo de toda essa história ter que passar pela luta pela sobrevivência, e essa era uma das questões fundamentais que mexia muito com o ser dele, no sentido de que quando ele olhava para o mundo como um todo, ele via que nada podia viver sem se valer da vida de um outro ser, né? O leão, para poder sobreviver, devora a zebra. A zebra, para poder sobreviver, come capim. E ao comer o capim, ela prejudica os insetos e outros micro-organismos que vivem lá também. Ou seja, a vida como um todo, ela é
um ambiente onde um está o tempo todo tirando do outro, usurpando do outro para poder. E é uma vida de competição, conflito, desarmonia. E ele percebia isso. Chegou, até mesmo ele se incomodava de ele ter que comer algum alimento, porque ele pensava assim: ao comer esse alimento para poder prover a minha própria vida, eu estou tirando a vida de alguém ou de alguma coisa em algum lugar no mundo, eu estou prejudicando. Então ele vivia com essa angústia, né, de que o mundo era um lugar cruel, o mundo era um lugar terrível, né? E isso levou ele a querer encontrar uma solução para isso. Ele queria fugir desse mundo e encontrar um mundo onde nada disso fosse verdade, onde ele pudesse ser salvo dessa situação. E aí ele teve toda a história dele, né? Enfim, até que um dia, após fazer muitas práticas ascéticas, ele só comia mesmo o necessário para ele sobreviver, porque ele não queria ficar prejudicando nada e nem ninguém, e nem um bicho, nem um ser, nada. Chegou ao ponto de ficar pele e ossos muito fraco, foi sentar embaixo de uma árvore e teve um despertar em uma noite. Naquela noite em que ele despertou, apareceu para ele uma moça jovem que notou que ele estava lá na floresta e ela trouxe para ele um prato de arroz cozido com leite, papa de arroz com leite. Se fosse antes, ele teria pensado assim: eu não posso aceitar esse prato, porque eu comendo esse alimento, eu estou também prejudicando a vida. Ele tinha essa visão pessimista, essa visão que o incomodava. Quando ele teve esse despertar e ele viu essa moça chegando com o prato de comida, ele olhou e ele percebeu de maneira diferente. A mesma coisa, a mesma realidade, a mesma situação. Ele olhou e falou assim: uma moça teve a bondade e o amor de cozinhar para mim um alimento e trouxe para mim aqui. E é por isso que eu vou comer e vou aceitar com gratidão essa comida. E aquele sentimento de angústia, de coisa ruim, passou. E a partir disso, ele olhou o mundo de outra forma. Quando ele olhava para os animais, ele percebia, por exemplo, que a vaca ela dava o leite alimentava os filhos dela e ainda sobrava, e alimentava o homem que trabalhava e que cultivava o campo e que fazia as flores crescer, e por aí vai. Ou seja, ia construindo todo um cenário onde tudo estava relacionado, onde tudo estava em relacionamento, e ele começou a perceber a mesma realidade que antes parecia ser cruel e horrível, de uma outra forma, mas o amor que existia por trás de tudo, dependendo da visão com que a gente olha, ou seja, dependendo do uso que nós estamos fazendo, né? Uma visão seria aquela que o ego utiliza. A outra visão é aquela que a inteligência divina faz das coisas, né? Ele teve esse despertar, e o mesmo mundo que antes era uma espécie de inferno, por assim dizer, de repente se passou a ser um lugar paradisíaco, né? Porque ele percebeu a interdependência de todas as coisas e o relacionamento de todas as coisas, ao ponto de ele chegar e falar assim: montanhas, rios, ervas, pedras, rochas, animais, tudo é expressão da vida de Buda. Tudo tem a natureza búdica, tudo está desperto em Buda, tudo está, né, nesse ser. Isso aí. E é isso. Obrigado. Ótimo, Gustavo. Agradeço sua partilha. É a ideia do universo como uma dança de cooperação, em vez de uma competição. Então, agradecemos a todos que estiveram conosco aqui hoje nesse encontro. Continuaremos conectados, unidos uns aos outros, fora do Zoom, porque a gente não precisa, na verdade, do Zoom. Cada vez que nós lembramos uns dos outros e que lembramos das palavras e das expressões de cada um, estamos conectados de fato, estamos presentes ali diante desse irmão, dessa irmã. Então, podemos abrir o microfone e agradecermos a presença de todos. Boa noite.